Olá, alunos! Nessa videoaula nós vamos falar de método científico. Lembrando, tá, de que esses métodos científicos, como a gente tinha falado na última aula, são um conjunto de atividades, de processos para a gente chegar a um conhecimento científico sobre um determinado assunto ou objeto, tá? Nós temos o primeiro método, que é um método dedutivo. A gente pode fazer uma analogia, né, com Sherlock Holmes. Na verdade, esse personagem ele utiliza da dedução para chegar nas suas conclusões. Então, nós temos primeiro a observação. Nós observamos um fato, um fenômeno. Em seguida, nós fazemos reflexão, questionamos sobre essas observações, refletindo sobre tudo que a gente coletou, observou, e fazemos uma dedução, deduzimos algo a partir dessas observações. Fazemos isso utilizando de técnicas científicas, instrumentos científicos para chegar nessas deduções, formulações, leis para chegar nessa dedução. No contexto histórico, nós temos essa concepção do método dedutivo com os racionalistas, entre eles Descartes, Spinoza, Leibniz, no qual eles afirmavam que só a razão é capaz de levar ao conhecimento verdadeiro. Ela é decorrente de princípios evidentes e irrecusáveis, ou seja, para eles o conhecimento ele deve vir de um princípio verdadeiro e inquestionável. E antes disso, antes dessas afirmações do racionalista, dessa concepção do método dedutivo, nós já tínhamos a lógica que vem de Aristóteles. E essa lógica é a base do método dedutivo. Então, Aristóteles, com essa metodologia de lógica, ele exigia um rigor e uma exatidão. Essa lógica é uma ciência, um sistema de conhecimento baseado em princípios universais. E é uma arte porque também estabelece regras práticas do conhecimento da verdade. No argumento dedutivo, tá, a intenção dele é que ele seja válido, ter uma premissa que é verdadeira e ficar na minha conclusão. Então, para que eu tenha uma conclusão verdadeira, eu preciso de um argumento lógico válido. Então, com esse argumento válido, eu consigo tirar a minha premissa verdadeira e concluir, levar uma conclusão ou um argumento correto, tá? Eu posso ter uma lógica válida e ter uma premissa falsa, e isso vai me gerar um questionamento, uma conclusão que é verdade, mas também é falsa, que vai me levar a um argumento incorreto. Se essa lógica não for válida, não tiver um princípio válido, não for uma lógica verdadeira, independente se a minha premissa é verdadeira, vou chegar num argumento falso, um argumento incorreto. Se na minha premissa maior, a minha premissa universal, todo mamífero tem um coração, eu tenho uma premissa menor em que eu posso afirmar que todos os cachorros são mamíferos. Assim eu posso concluir que todos os cães têm um coração. Portanto, eu parti de uma premissa maior, eu falei que todos os mamíferos, estou falando de uma classe de vários animais e estou dizendo que ele tem um coração. Eu vou para uma premissa menor, que no caso agora eu estou analisando um cão, que também constitui
também é um mamífero, está dentro desse grupo dos mamíferos, e se ele está dentro desse grupo dos mamíferos, significa que ele também tem um coração. Então, eu parti de uma premissa maior para chegar na minha conclusão para uma premissa menor. Tá? Nesse método dedutivo, existem algumas críticas, tá? A primeira dela, acho que você já deve ter percebido, que é o tautológico. O que seria essa crítica? O que seria esse tautológico? Significa que os argumentos são redundantes. Observem esse exemplo. A premissa é maior. Para passar na prova é preciso estudar. Premissa menor, se você não estudou para a prova, minha conclusão a respeito dessa premissa menor é que logo você vai mal na prova. Mas observe, a premissa maior já conclui o que eu concluí através da premissa menor. Eu não precisava dessa conclusão para afirmar a minha premissa maior, né, ou para chegar nessa conclusão. Já está implícito nessa premissa maior, que se eu não estudar, eu não vou bem na prova. Né? Se você não estudar, você não vai bem na prova, é preciso estudar. Então, há uma redundância nesse método, né? Nesses argumentos desse método. Ele também é a priorístico, ou seja, ele é muito similar ao conhecimento teológico. Como assim? Ele deve vir de um conhecimento prévio que não pode ser discutido. Então, por que ele é parecido com o teológico? Porque o conhecimento teológico é um conhecimento em que eu parto daquela ideia, daquele conhecimento, e eu não posso, e a partir dele é que eu tiro as minhas conclusões. Então, aquele conhecimento prévio, ele é verdadeiro, ele é absoluto, né? Então, é algo que eu não posso colocar em dúvida, e isso é muito ruim. Aqui tem uma chargezinha só para vocês lembrarem. No primeiro quadrinho tem aqui que são o cientista falando, né, que estão os fatos. Que conclusão podemos tirar deles? Ou seja, através das observações é que ele vai tirar suas conclusões, né, através das experimentações. Já no segundo quadro, a pessoa afirma: aqui estão as conclusões. Que fatos podemos levantar para apoiá-las? Bom, então ele está com um livro, já tem as conclusões, já tem as premissas, e a partir delas é que ele vai tirar as suas premissas menores, as suas outras conclusões. E assim, né, mesmo com as críticas, esse método é bem aplicado para ciências regidas por leis. Então, nós temos aplicações na física, na química, na matemática. E nas ciências que utilizam desses princípios, dessas ciências. O método indutivo, ele é um método estipulado por John Locke, onde eu tenho a indução a partir do empirismo. Como assim? Através das observações, experimentações, sensações, eu consigo concluir alguma coisa. Então, através de experimentos, análises de uma determinada amostra, né, de várias observações, de algo, né, particular, eu tiro as minhas conclusões. Portanto, o objetivo do argumento indutivo é ser convincente. Eu não tenho garantia de que realmente esse argumento ele vai ser de fato verdadeiro. Eu tenho que convencer que ela é verdadeira. Eu tenho que provar que ela é verdadeira. Tá? Então, através dessas observações, né, eu tenho que provar que esse argumento meu é forte, é correto. Então, eu tenho que ter um argumento
forte. Eu tenho que estipular premissas verdadeiras através deste argumento. As minhas conclusões, elas podem ser refutáveis, mas elas vão me dar, né, se eu tiver uma premissa verdadeira, vão me dar um argumento convincente. Caso contrário, né, se eu tiver uma premissa falsa, eu não vou ter um argumento convincente. Né? Essas premissas, lembrando que essas premissas têm que partir das minhas observações. Se esse argumento for fraco, né, se não for um argumento difícil de ser comprovado, ele não vai ser convincente. Portanto, um exemplo aqui. Eu faço as minhas observações experimentais e percebo que o cobre conduz energia, o zinco e o cobalto também conduzem energia. Observo que esses 3 elementos conduzem energia. Eu posso concluir que todo metal conduz energia. Então, através dessas observações e experimentações, eu pude concluir que o metal irá conduzir energia. Então, na verdade, eu chego numa generalização através dessas observações. Como que isso funciona? Primeiro, eu tenho que fazer a observação de fatos ou fenômenos. Um exemplo na engenharia. Faço uma observação do comportamento de vigas. Faço um ensaio experimental nessa viga, observando esses fenômenos. Nessas observações, né, é claro, eu faço várias amostras, várias amostragens, executo esses ensaios e obtenho os meus resultados. Obtenho os resultados e comparo para ter uma relação entre eles, para descobrir essa relação entre eles. Faço essas comparações, faço essas análises. A gente utiliza na engenharia muito gráficos para fazer essas comparações, né? Algo mais visível. E nessas comparações, né, dessas relações, a gente consegue obter uma generalização. E lembrando que essa generalização irá regir todo esse fato e fenômeno que eu observei. Então, os cuidados que a gente deve tomar ao utilizar esse método. Nós temos que ter muita certeza de que aquilo é verdadeiro e fato na unidade. Tá? Nós precisamos, através dessas comparações e relações e dessas observações, ter certeza que aquilo que está ocorrendo é verdadeiro e é fato. Eu tenho que me assegurar também que essas amostras, né, dessas ocorrências que eu reproduzi, que eu observei, né, sejam idênticas antes de eu fazer a generalização. Eu tenho que ver se são iguais, se são compatíveis, se são similares e se eu posso generalizar, formular essa generalização que vai abranger todos. Não perder de vista o aspecto quantitativo das análises, ou seja, eu não posso pegar uma quantidade de amostra maior, uma quantidade de amostra que seja significativa. A minha análise, eu tenho sempre que estipular essas quantidades, né, para ter uma observação, né, obter resultados plausíveis com uma abrangência maior. Então, um exemplo aqui, né, de como a gente precisa tomar um cuidado nesse método indutivo é este aqui. João é pobre, Pedro é pobre, Maria é pobre. Logo, todos os humanos são pobres. Não. Eu estou partindo do princípio que João, Pedro e Maria são pobres. Mas existem outras variáveis que não irão implicar que todos os humanos são pobres. Então, eu tenho que tomar cuidado com essas variáveis.
E em várias ciências, né, em todas as ciências, tem essas variáveis e eu preciso tomar cuidado porque esse método indutivo ele vai generalizar esse argumento que eu estou trazendo. Então, eu tenho que tomar muito cuidado na hora de fazer essas afirmações, fazer essas generalizações, porque nem sempre elas vão ser verdadeiras e não vão abranger o todo, tá? Então, tomar cuidado com isso. Portanto, como eu disse, com o aspecto quantitativo, maior a amostra, maior o argumento. Eu vou melhorar o meu argumento. Quanto mais representativa for essa amostra, maior será a força indutiva do argumento. Eu vou ter uma força de convencimento desse argumento muito maior. Cuidado com amostras insuficientes. Por exemplo, se eu tenho uma área em que eu quero estudar, se eu pegar amostras pequenas, elas não vão delimitar, né, pequenas amostras, elas não vão abranger o meu todo. E isso vai me levar a argumentos falsos, argumentos que não são verdade, porque o meu todo, né, essas amostras, elas não estão representando o meu todo. Outro cuidado que nós temos que tomar é com as amostras tendenciosas. Por quê? Porque tem vários veículos de imprensa, por exemplo, que utilizam dessas amostras, onde buscam determinadas amostras, ou seja, busca uma amostra que seja correspondente àquele argumento em que eu estou defendendo e acaba não representando o que é de fato. Né? Um exemplo disso é eu querer identificar a intenção de votos de uma determinada população, buscar pessoas que só votam em um determinado candidato, tá? E apresentar que de fato aquele candidato em que eu tenho interesse tem uma intenção de voto muito maior do que o segundo, enfim. Isso é buscar, forçar o meu argumento, tá? Sendo que isso não é verdadeiro. Então, eu tenho que tomar muito cuidado, eu tenho que trazer uma amostra que seja realmente verdadeira, que represente verdadeiramente aquilo que a minha premissa que eu estou colocando e que seja suficiente, que seja abrangente. O método hipotético dedutivo, ele vem de Karl Popper através das suas críticas ao método indutivo. A gente viu que o método indutivo tem vários problemas. Ele afirmava que a indução não se justificava porque a gente esse método parte de uma particularidade para a generalização e isso exige que a observação dos fatos isolados atingisse o infinito, algo que jamais poderia ocorrer. E ele fala também, né, ele afirma também que a indução resulta no apriorismo, ou seja, ele vai oposto ao dedutivo, né, no método dedutivo. No caso, o método dedutivo ele já vem de um conceito a priorístico e vai tirando os seus fatos. No caso da indução, ele vai, né, ele pega alguns fatos e vai para uma conclusão que ele generaliza e torna ela a priorística, né, um conceito, um conhecimento que não pode ser discutido, né, e isso, de fato, não é verdade. Foram essas afirmações, essas críticas que Popper teve com relação ao método indutivo, que fez ele pensar nesse método hipotético dedutivo. Então, ele fez a seguinte afirmação:
O cientista, através de uma combinação de observação cuidadosa, hábeis antecipações e intuição científica, alcança um conjunto de postulados que governam os fenômenos pelos quais está interessado. Daí deduz ele as consequências por meio de experimentação e dessa maneira refuta os postulados, substituindo-as quando necessário por outros, e assim prossegue. Então, basicamente, ele critica a forma que o método indutivo encara as observações, tá? Ele diz que a gente não pode ter uma generalização tão verdadeira e absoluta, né? A gente tem sempre que questionar, tá? Tem sempre que ser algo que possa ser refutado. Então, ele pensa na seguinte forma: como que deve ser esse método científico? Primeiro, eu tenho, através das minhas observações, né, eu tiro o meu problema. E esse problema eu chamo de P1. Através desse problema, eu tento trazer uma solução provisória, no qual eu vou chamar de teoria tentativa, que eu chamo de TT. Então, a partir dessa teoria de tentativa, eu tento aplicar críticas, né? Eu imponho críticas nessas teorias para eliminar erros, que eu chamo de EE. Ao tentar eliminar esses erros, eu acabo caindo em outro problema, que eu chamo de P2. Esse problema P2 vai fazer eu voltar lá na teoria tentativa, TT, e assim eu entro nesse ciclo aí infinito. E aí, o que Popper fala? Ele diz o seguinte, ele afirma o seguinte: eu gostaria de resumir este esquema dizendo que a ciência começa e termina com problemas. Então, eu começo com problemas e eu termino em problema. Eu sempre vou ter isso. Ele afirmava isso com respeito à ciência, nesse método científico. Esse método é bem aplicado nas ciências exatas e social. A gente vai perceber que na aula passada eu expliquei a metodologia científica e ela é muito similar ao que Popper já mencionou nesse método hipotético dedutivo. Vai acabar sendo um método bem difundido no mundo acadêmico, né? Principalmente na nossa área. Processo de pesquisa. Como que é feito esse processo de pesquisa? Ele elencou 3 tópicos importantes. O primeiro dele, nós temos um problema. Então, o problema vai ser os conflitos diante das expectativas e teorias. Eu começo a questionar, a criar, a ver um problema. A segunda, né, após ter esse problema, né, postular esse problema, eu começo a criar conjecturas. Eu começo a propor soluções e essas soluções elas devem ser passíveis de serem testadas, experimentadas. Portanto, né, é como se fosse as minhas hipóteses, né, que eu tinha explicado na aula anterior. Então, eu proponho soluções que sejam testáveis, ou seja, sejam falseáveis. E assim, nesse falseamento, né, que é a terceira fase, eu faço as minhas observações e experimentações para tentar uma refutação dessas conjecturas, tentar falseá-las. Então, é basicamente o seguinte: eu tenho a minha hipótese, e aí, né, dessas hipóteses, eu parto para a minha experimentação. E aí eu tenho 2 possibilidades. Eu posso dizer que as minhas conjecturas são falsas e partir para a reformulação dessas hipóteses ou até mesmo do problema. E aí eu volto lá para o final, né, lá para o início, né, reformulo a hipótese e volto para a experimentação. Ou eu vou ter a confirmação das minhas conjecturas e aí eu vou corroborar com essas conjecturas, né? A princípio, porque na verdade essa
corroboração, ela pode ser refutada. Pode ser que hoje ela esteja correta, né, seja corroborada, né? Porém, amanhã eu posso derrubar essas afirmações, essas conjecturas e voltar lá para a hipótese e experimentação novamente. Então, não significa que eu tenho algo verdadeiro, absoluto. Isso sempre pode mudar. É isso que Popper afirmava. Eu nunca vou chegar numa verdade absoluta. Eu sempre vou me questionar e vou ter problemas, criar conjecturas, enfim. Eu sempre vou ficar nesse loop, tá? Eu vou ter um problema, vou pensar nas soluções, vou gerar um outro problema e vou ficando nesse loop aí, tá? Então, não existe na ciência uma verdade absoluta. Método dialético é um método muito utilizado por Platão. Esse método vem do diálogo, né? Dialogar, né? Para Platão, a dialética é um instrumento que permite o alcance à verdade. Portanto, eu só tenho conhecimento através do diálogo. Lembrando que, para Platão, a ciência constitui o conhecimento verdadeiro, que é a moral e a política. Tá? Então, ele estudava basicamente a moral e a política e acreditava que esse era o conhecimento verdadeiro, que era o necessário. Nisso, nós temos a construção do método dialético através de Hegel. Hegel, ele diz que a lógica e a história da humanidade segue uma trajetória dialética. O que é essa trajetória dialética? Ela é formada pelas contradições que transcendem, dando origem a novas contradições que passam a requerer soluções. Então, através de um problema, né, através de um estudo, de uma ideia, eu tenho que sempre superá-las, criando outros novos problemas, novas soluções, novas ideias. Então, aqui nós temos a ideia de mutação, transformação e sempre questionamentos. Né? Tudo nesse ritmo. Para Gil, que é escritor desse livro, Métodos e Técnicas de Pesquisa Social, ele diz que Hegel é um idealista, possui um pensamento idealístico. O que seria isso? Ele coloca as ideias sobre a matéria, ou seja, a hegemonia das ideias sobre a matéria. Nós temos Karl Marx e Friedrich Engels, que contradiz o que Hegel acreditava. Eles dizem que não é a ideia que tem hegemonia sobre a matéria, mas sim a matéria tem hegemonia sobre as ideias. E cria-se, então, o materialismo dialético. E é esse materialismo dialético que a gente vai discutir. O que seria esse materialismo dialético? Seria um método de interpretação da realidade. Pulitz, ele vai descrever, vai estudar bastante sobre esse materialismo dialético e ele vai colocar 4 princípios, tá? E vai estipular algumas leis, né? A primeira lei é a mudança dialética. O que seria isso? Nada fica onde está, nada permanece o que é. Logo, a gente vem aquele conceito de passado, presente e futuro. Nada é igual ao passado e nada será igual ao futuro. Então, tudo é mutável, nada permanece igual. Não há nada definitivo, de absoluto, de sagrado. O que seria sagrado nessa afirmação? Seria
qualquer condição universal, eterno e perfeito. Ou seja, nessa frase ele diz que nada é absoluto, nada é eterno, nada é uma afirmação universal. Então, nós sempre temos transformações, mudanças. E isso a gente fala que é um processo, é um movimento de transformação. E esse processo é uma palavra bem usada nesse método. Então, processo é um movimento de transformação e que a gente deve buscar diferenciar o autodinâmico e o mecânico que interfere no objeto de estudo, enfim. Então, eu trouxe essa imagem da borboleta justamente que traz essa ideia de mudança. Eu tenho a largata, que é no passado. Eu tenho o casulo, que é o presente. E tenho a borboleta, que é no futuro. Então, há uma transformação, uma mutação. É um processo. A segunda lei é a ação recíproca. Seria o desencadeamento de processos. O que seria isso? Eu tenho uma temática e eu começo a questionar em cima dessa temática. Como assim? Um exemplo. Eu estou estudando estruturas na construção civil. E aí eu começo a questionar o que é uma estrutura. Resposta: conjunto de uma ou mais peças ligadas entre si de modo a formar um conjunto estável. Mas o que é estável? Para manter o equilíbrio da estrutura, restringindo os seus movimentos. Quais movimentos que eu devo restringir? Vai depender da ação aplicada, enfim, vai gerar vários outros questionamentos. Mas o que interessa é que com esses o que a gente procura nesses questionamentos são os processos que relacionam e influenciam no que eu estou estudando, nesse assunto que eu estou abordando. Então, então eu tenho uma ação recíproca, tá? Esse desencadeamento de processos é que vai me dar o princípio dessa segunda lei. Então, o desenvolvimento é histórico em espiral. Como assim? Eu tenho a minha temática, o meu assunto. Começo a questionar e começo a agregar conhecimento e estudo sobre essa temática. Então, eu passo para um outro nível em relação a essa temática. Ou seja, agora eu estou num plano maior, né, com a mesma temática, porém com uma visão diferente, porque agora eu agreguei mais conhecimento, eu tenho uma visão diferente desse tema, desse assunto que eu estou abordando. Então, eu estou em outro plano. Assim, com essa temática, com uma nova visão, continuo me questionando, agregando conhecimento e estudo, agrego ainda mais, tenho uma nova versão, um novo plano em relação a essa temática. Ou seja, eu tenho um conhecimento espiral. Esse conhecimento, eu vou enriquecendo ele todo em torno de um assunto, de um objeto que eu estou estudando. E esse processo, ele vai infinitamente. Eu posso ir, vou buscando e vou aumentando, vou enriquecendo esse meu tema e vou passando para outro nível, tá? E esse conhecimento é que traz a mudança. É ele que é mutável, né? A cada plano que eu passo, né, dessa espiral, eu tenho um conhecimento diferente sobre aquela temática. Então, a terceira lei, ela aborda a contradição. As coisas, elas não são eternas. Por toda parte, as coisas transformam-se na sua contrária. Eu tenho uma visão, eu tenho uma concepção daquele assunto, daquele determinado tema, daquele objeto, tá? E de repente
aquilo já não faz mais sentido, morre, ele acaba. Só que ele não acaba totalmente, ele, né, desaparece. Ele se transforma em um outro conceito, em uma outra ideia. Ele vai se transformar em algo que era diferente daquilo que estava pensando, algo contrário. Então, as mudanças acontecem porque há uma luta entre as forças, entre os antagonismos internos, pelas contradições. Portanto, as coisas mudam porque contêm em si mesmas a contradição. Passando por isso, vamos para a quarta lei, transformação da quantidade em qualidade ou processo por saltos. Então, Politz diz que toda transformação é resultado de uma luta de forças opostas. É o que foi o que a gente afirmou lá na terceira lei. Então, toda transformação vem de um novo problema. Portanto, nós temos também pequenas transformações. Essas pequenas transformações a gente chama de reformas. Porém, essas reformas são imperceptíveis, porque elas são muito pequenas. Entretanto, há pessoas que acreditam que essas reformas são, por si só, já suficientes. Porém, para Politz, mudanças históricas não se produzem indefinitivamente, que não são contínuas. Há um momento em que, em vez de pequenas mudanças, teremos um salto brusco na história. Aí nós teremos um materialismo histórico. Não vou entrar muito nesse assunto. Mas o que ele quer dizer é que quando a gente tem uma transformação naquilo em que a gente está estudando, analisando, né, a gente não pode ficar satisfeito com pequenas transformações, né? Essas mudanças, essas transformações, vai chegar num momento em que elas vão se tornar uma grande mudança, um salto brusco, né? Que vai ser algo bastante significativo no nosso conhecimento sobre aquele assunto. Portanto, o materialismo dialético ele faz uma análise dentro de uma perspectiva dialética que é bem mais ampla e com uma abordagem mais qualitativa que relaciona os diferentes aspectos que influenciam sobre o objeto analisado. Então, é algo bem mais amplo, é algo que enriquece muito o conhecimento, porque a gente acaba, a partir do momento em que a gente começa a questionar e a querer conhecer mais, a gente vai mudando a nossa visão em determinado assunto ou determinado objeto ou estudo. Isso vai enriquecendo mais os nossos conhecimentos e assim vai trazendo novas perspectivas, novas visões, tá? Esse método a gente utiliza bastante, né? Toda vez que a gente lê algum assunto, a gente está enriquecendo, trazendo transformações, debates, enfim. E isso enriquece bastante para a gente começar a pensar no tema e a formular ideias. Então, essa videoaula foi sobre isso, sobre os métodos, e até a próxima aula.